versículo 10. Nós podemos ler do 9 em diante, amém? 12, 9 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 9. Partindo dali, Jesus veio e entrou na sinagoga deles. E eis que ali havia um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, somente para acusar a Jesus, interrogaram-lhe dizendo: é lícito curar no sábado? E ele lhes disse: qual homem que dentre vós, tendo uma única ovelha, e se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela, esforçando-se para levantá-la dali? Então, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem no sábado. Amém. Nós vamos compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Irmãos, muitas leis são criadas. Muitas leis. Tem lei para tudo hoje, não é verdade? Muitas leis são cumpridas e um tanto que não são cumpridas. Mas são leis, tem leis do trânsito, tem leis aí que administra a cidade, uma infinidade de leis. E o sábado era uma lei. E essa lei foi estabelecida por Deus. Só que essa lei era como se nós hoje tivéssemos a CLT, né? A consolidação das leis do trabalho. E ficou determinado que todas as pessoas tinham direito a um dia de descanso por semana. Da mesma forma que tem a lei das férias, tem a lei aí da mãe que amamenta. Ficou estabelecido então o sábado, um dia de folga, é o sábado, dia do descanso. Mas a religiosidade leva a pessoa a inverter os valores, né? Como se eu estivesse fazendo do dia das férias uma religião. E até tem pessoas hoje que guardam o sábado, que o sábado é santo, que o sábado... E na verdade foi uma lei, um dia que Deus estabeleceu para o descanso. Alguém pode descansar no sábado, alguém pode descansar na sexta ou no domingo. Depende do seu sábado, qual será o seu sábado. A palavra sábado quer dizer descanso. Mas a religião torce tudo, torce tudo. E agora nós lemos aqui na palavra que eis que naquele sábado, partindo Jesus dali, quando ele entrou na sinagoga, quando Jesus entrou na igreja, fala comigo, Jesus entrou na igreja, Manaim, de Itamonte. Jesus está aqui. Você vem para a igreja, irmãos, mas é necessário que você creia que Jesus está aqui. Amém? Ele já entrou. Tem até aquela música, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele... Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Oh, glória! Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava.
Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aleluia. Você crê, né, irmão? Amém? Eu creio. Essa música, quando começou a louvar o Senhor aqui hoje, esse louvor, essa que antecedeu a palavra, aquela paz, aquela presença do Espírito Santo. Quando eu cheguei aqui, já encontrei Jesus aqui me esperando. Amém? Eu sei que você também estava nessa situação. Então está escrito aqui no versículo 9: partindo Jesus dali, entrou na igreja. Aleluia. E eis que ali havia um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, somente para acusar Jesus, interrogaram dizendo: é lícito curar no sábado? Depois do versículo 11 está falando assim: qual homem dentre vós tem uma ovelha? Jesus faz uma comparação de um homem da mão ressequida. Ele compara com uma ovelha que única, que no sábado caiu numa cova. Que coisa, irmãos. Ovelha. Não está falando de uma pessoa, de um jumento, se bem que lá na outra passagem fala de jumento, fala de vaca. Qual o jumento que cai na cova, no buraco? Simbolizando o trabalho, o trabalhador, braçal, trabalha com dificuldade, luta, peleja. Fala da vaca, do boi, que é o símbolo do suprimento, da provisão. Mas aqui especificamente está falando da ovelha que caiu no buraco. A palavra de hoje, irmãos, é uma ovelha que está no buraco. Jesus faz uma comparação. E essa comparação deste homem que tinha um membro do seu corpo ressecado. Quer dizer, um dos seus membros não funcionava. E ele faz uma comparação como uma ovelha que caiu numa cova, está no buraco. E às vezes ele está lutando, ele está se batendo e se debatendo dentro do buraco, tentando sair do buraco. Qual o buraco que essa ovelha tem caído nessa cova? Jesus falava de um homem que uma área do seu ser não estava funcionando. Essa área do ser que não tinha funcionamento, não passava vida naquele braço dele. Mas não é só o braço, tem áreas cativas, irmãos, no coração das pessoas, que tem levado pessoas, tem levado a sua vida para o buraco. Verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus têm entrado no buraco, na cova. A palavra que o Senhor tem concedido nessa noite para mim, passar para os irmãos. Ovelhas na cova. Jesus faz uma comparação no sábado, ele fala: dentre vós, tendo a única ovelha, e cai numa cova, e não lançará mão dela. Estende a sua mão para a ovelha. Estender a sua mão para a ovelha. Trazer a ovelha da cova, prestes a afundar no buraco, no abismo do buraco. Mas agora, Jesus está falando estender as mãos. Jesus é especialista em mão estendida. Um dia ele estendeu as mãos para tocar um esquife da viúva, que tinha aquele único filho que havia morrido, ele tocou. Jesus toca o olho do cego, ele toca a lepra,
Ele está sempre estendendo a mão. Mas, irmãos, para levar a gente para a cova, para levar a gente para o buraco, é preciso que nós abrimos o nosso coração, a nossa visão espiritual, para que possamos enxergar e ver aonde esta área do nosso ser está sem vida. Qual a área do ser que está sem vida e está te levando para a cova? Qual a área? Eu fico pensando aqui em uma área. Eu sei que Jesus é um Senhor todo-poderoso, é nosso Deus. É poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou que nós pedimos. Ele é. A Bíblia fala que o Senhor traz à existência as coisas que não existem. Ocultou as coisas dos sábios e dos entendidos e revelou para os pequeninos. O Senhor faz uma série de milagres. Mas para que nós recebamos os milagres que Ele tem disponível para nós, é necessário que as áreas cativas, áreas que se encontram em prisão, é preciso, irmãos, que estas áreas sejam alcançadas pela luz do Espírito Santo. Tem áreas que nos levam e nós não podemos ficar prostrado na cova e nem deixar que outras ovelhas se prostrem dentro de um buraco, de uma cova. Vamos pensar um pouco comigo, irmãos, o que será que pode me levar para a cova? Eu fiquei pensando na oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso, quando ele se refere, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pare e pensa, irmãos, nesse versículo da oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas ofensas. Eu quero ser perdoado. Eu gosto de ser perdoado. Eu amo o perdão. Mas será que eu amo liberar o perdão para alguém? Corações que já mataram muitas pessoas dentro de si, porque não abre o coração para perdoar. O perdão é algo que traz vida para a nossa vida. E quando nós deixamos de perdoar alguém, irmãos, nós somos fadados a uma ovelha que vai cair no buraco. Como diz o nosso pastor Cote, que esteve aqui há pouco tempo, o envenenamento da alma, a toxina do pecado. Porque nós não perdoamos. Vivemos um evangelho social, um evangelho de aparência, mas não conseguimos perdoar nem mesmo o nosso irmão da mesma família, da mesma comunidade, irmãos. Que dificuldade é o homem. Deus tem misericórdia de nós. Qual homem que dentre vós, tendo uma ovelha, ela cai na cova? Ela cai na cova, ela precisa abrir o coração para o perdão. Caiu na cova da indiferença. Cai na cova da indiferença, da falta de perdão, da raiz de amargura. E como diz a palavra de Deus, vai te privando da graça de Deus. Privar da graça de Deus. Jesus nos deu um perdão tão profundo, tão grande. Que tamanho de perdão que o Senhor nos liberou na cruz do Calvário.
E agora nós temos a dificuldade, irmãos, são áreas que nós precisamos, necessitamos, para que possamos ter saúde espiritual. Eu descobri que quem não perdoa, irmãos, é o sofredor. Ele está com a sua vida envenenada. Ele vive a sua vida envenenada. Bebe o veneno daquela pessoa que ele não perdoa. Ele sofre por isso. Fiquei imaginando o Senhor Jesus fazendo uma comparação. O moço estava na igreja, frequentava a igreja, ele ia na sinagoga, cumpria todos os preceitos da religião, era uma religião de Moisés, a lei de Moisés, seguindo, mas o seu braço ressecado te leva para a cova. Eu vejo uma das facetas do evangelho é o perdão, mas eu quero falar, irmãos, o que mais pode te levar para a cova? Sabe o que pode levar para a cova, espiritualmente falando? Eu acredito num Deus Todo-Poderoso que enriquece o seu povo. Eu acredito. Sabe por que eu acredito? Porque nós temos uma infinidade de exemplos na Bíblia. Quando Abraão saiu com Ló, a Bíblia fala do tanto de gados e funcionários e fazendas que Abraão tinha. A rainha de Sabá, quando saiu lá da Etiópia, que foi conhecer Salomão, quando ela chegou, ela viu a opulência que ele vivia. A Bíblia não esconde não, irmãos, a Bíblia fala. Eu acredito num Deus que abençoa o seu povo. Eu acredito. Se eu não acreditasse, irmãos, seria em vão servir a Deus. Eu creio num Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que supre as suas necessidades. Mas para isso, irmãos, esta área da mão ressecada, área do seu coração, em dívida com a obra de Deus, com o reino de Deus. Estou em dívida. Primeiro eu pago a luz, a água, a farmácia, a padaria, o mercado. Depois, se sobrar, eu dou uma ofertinha. E o dízimo de Deus vai embora. Deixa o dízimo para depois, e é uma ovelha que vai se enrolando e vai se jogando na cova das dívidas. Está na Bíblia, No livro de Malaquias 3, 8, 9 e 10. Vós roubais. E me pergunta por que eu estou te chamando de ladrão? No que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estou ensinando, viu, irmãos? Estou cobrando ninguém, não fico com a maquininha controlando quem dá dízimo, quem não dá. Nunca fiz isso na minha vida, nunca vou fazer. Estou só te ensinando que a saúde financeira, a saúde a nossa saúde da nossa casa, da nossa vida, está ligada com o dízimo na casa do Senhor. Teve uma época que eu passei um tempo da minha vida que eu não dava o dízimo na igreja. Eu achava que eu estava colocando o meu dízimo no lugar errado. Ah, não precisa porque a igreja estava guardando dinheiro naquela ocasião, estava colocando dinheiro na poupança, e eu vou aplicar o dinheiro em outro lugar. E aí comecei a desviar o dízimo da casa do Senhor. Eu mandava lá para o ministério lá de Campinas. E eu comecei a desviar, e sabe o que começou a acontecer? A minha vida financeira começou a regredir.
até a chave quebrava. Quebrava a chave, quebrava o aparelho o liquidificador, quebrava a geladeira. Mas, irmãos, começou uma quebradeira que eu não sabia, sem precedente, eu não sabia de onde estava surgindo aquilo. Daqui a pouco eu me encontrava numa cova, era uma ovelha de Deus, eu glorificava a Deus, eu louvava a Deus como eu louvo até hoje, mas eu comecei a ver aonde estava o meu buraco. Eu acredito, irmãos, no suprimento do Senhor. Eu creio. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Creio no escrito do apóstolo São Paulo, quando ele escreveu à igreja de Filipos. Irmão, não desvia o seu dízimo não, viu? Se eu aplicar errado depois o dinheiro aqui da igreja, Deus vai cobrar de mim. Ele cobra. O mesmo Deus que cobra de você, Ele cobra de mim também. Não é porque eu sou pastor que não vai cobrar. Cobra sim, mesma coisa. Porque nós temos que fazer a obra do Senhor. Aquele homem estava na sinagoga, mas a sua mão estava ressequida, seca. Talvez a sua mão era difícil até para colocar a mão no bolso, porque era reta. Alguém tinha que colocar uma moedinha na mão dele, talvez para ele colocar uma oferta. Seca. Eu tenho que ensinar a igreja, amém, irmãos? Tem. Para eu não entrar na cova. Mas Jesus, a misericórdia de Jesus é poderosa, né? É poderoso esse Deus. Eu amo Jesus, irmãos, porque todas as vezes que eu olho aqui, ele fala que é interessante, né? Tendo a única ovelha que cai na cova, não lançará a mão dela. Jesus estende a mão, ele tem misericórdia, ele tem paciência, ele traz a ovelha de volta. A nossa sorte, viu, irmãos? Ele está sempre dando uma chance. Sempre dando uma chance. Nós não podemos aproveitar dessa situação, porque a vida da gente vai demorando para desenrolar, vai demorando para desenrolar. 2 vezes hoje o Espírito Santo falou comigo: acontecerá que nesta noite uma carga vai ser tirada dos seus ombros e o jugo do seu pescoço vai ser despedaçado, porque a unção do Espírito Santo está aqui. Aleluia! Qual homem que dentre vós, tendo uma única ovelha, e se no sábado ela cai numa cova, lança o homem da mão ressequida? Jesus estava olhando assim, profeticamente, ele olhava profeticamente. Quantas ovelhas do meu pasto estão no buraco? No buraco. Eu não sei se eu gosto mais dela. Eu não sei se eu gosto mais dele. Estou num beco sem sair, estou num buraco. Parece que eu amo, parece que eu não amo. Que coisa, irmão. Crise. Crise. Está na crise. Parece que eu amo, parece que eu não amo. Sei lá se às vezes passa até na cabeça onde que eu fui amarrar minha égua. Onde que eu fui amarrar? Não é verdade? Puxa vida. Está indefinido, está na crise, e aquilo está levando ele para o buraco. Mas agora, para ele não ir para a cova, sabe o que ele tem que fazer, irmãos? Eu renuncio o meu computador, meu Facebook, a minha internet. Eu renuncio,
Porque apenas um toque no botão viaja no mundo da pornografia. E aí as brechas entram e o casamento começa a ficar esfacelado, porque você começa a dividir sentimentos com pornografia e família, e é um rolo, sabe? É um espírito de confusão que entra para o meio, e são ovelhas abençoadas que estão indo para o buraco. Eu sei que o Espírito Santo está falando aqui, viu? Sabe quando você sabe que o Espírito Santo está aqui falando? Hoje eu sei que o Espírito de Deus está falando conosco. Está falando. Ricanta sudelama shiribande canta lamas. Um espírito de santidade permeia aqui no nosso meio, irmãos. Amém? Santidade. Ele quer que você seja santo. Santo. Eu sei que o Jesus estende as mãos. Nós, como também trabalhamos a visão do MDA, é preciso que nós estendemos as nossas mãos para os nossos, mas o Senhor requer santidade. Santidade. Ovelha está no caminho de ir para o buraco. Ainda bem que o Senhor ainda estende a mão, irmão. Tem uns que se enterra no buraco. Tem uns que se enterra no buraco. Vai e fica. E não volta mais. Você sabe que desobediência aos pais encurta a vida das pessoas. Sabia? O filho rebelde traz para si maldição de vida curta. Ele não tem vida longa. Longevidade, não tem. Honra o seu pai e a sua mãe, para que os seus dias na terra sejam aumentados. Irmãos, como cristãos, como evangélicos que somos, precisamos ter a consciência. O filho precisa honrar, irmãos, o seu pai e a sua mãe, ele precisa. Eu sei que tem pai e mãe que agem com abuso emocional, eles abusam da emoção das pessoas, mas eu estou falando, irmãos, é completamente diferente. Estou falando de rebeldia, não acata o que o pai e que a mãe desonra o seu pai e a sua mãe, parece que é ele que é o dono dentro da casa. E aí aquelas ovelhinhas indo para o buraco. O que mais que pode levar para o buraco? Quantas coisas, né? Falamos aqui. Quantas coisas pode levar para o buraco? Amizades. E eu vou falar uma coisa, irmãos, até na igreja você precisa vigiar as suas amizades. Sabia? Tem. Tem na igreja, irmãos, pessoas que têm uma amizade péssima, péssima, espúria, contundente. Ela é uma pessoa que tem o espírito de fofoca, de contenda, e de desagravo e de desagrado. Cuidado com quem você faz a sua amizade. Eu sei que a visão do MDA, nós temos que trabalhar unidade. Unidade. Mas se você não consegue trazê-lo para a unidade, a comunhão do Espírito Santo, sabe o que você faz? Ora por ele. Cuida da sua vida espiritual. Não deixa ele te levar para o buraco. Quantas vezes a gente escuta, aquela pessoa juntou-se com outro e levou ele para o buraco. Aquela menina levou um rapazinho para o buraco, o rapazinho levou a menina para o buraco. E aonde estão nesse momento?
um abismo. O buraco já se tornou um abismo. Já perdeu o temor de Deus, já virou apático. Apático quer dizer não é mais simpático, não tem mais o sabor, o doce de estar ali na presença de Deus, ouvindo as músicas, sentindo a presença, ouvindo a palavra. Já apostatou-se, já afastou-se da fé. Amizades. Fique esperto, irmãos. O diabo anda em derredor, como leão, tentando vos tragar. Ele não vai andar em derredor dos ímpios, do povo do mundo, não. É da igreja, para tentar tragar. Eu fico pensando quantas coisas vai levando pessoas para o buraco. Jesus, quando falou daquele homem dentro da igreja, ele comparou aquele homem como uma ovelha dentro do buraco. Ele sabia o que ele estava falando. Jesus sabe o que ele estava falando. Ele fala profeticamente, ele fala através da palavra rema, através da palavra logos, que é a palavra escrita, a palavra revelada, e assim nós vamos aprendendo com ele, e nós vamos estruturando, e assim nós vamos crescendo, e nós vamos vencendo, e sendo protegidos pela sua palavra. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Está falando uma ovelha. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Áreas cativas da vida. Áreas cativas da vida. Versículo 13 está falando, então disse aquele homem, estende a sua mão. Jesus estava falando para aquela ovelha, estende a sua mão. Eu vejo Jesus falando para pessoas aqui, irmãos, acerta o seu caminho. Acerta o seu caminho. Acerte o seu caminho, levante a sua mão. Coloque a sua vida no lugar. É possível você colocar. Você não é 22, como diz da gíria aí, o maluco. Você é uma pessoa normal. Você é uma pessoa, e se fosse maluco também, a palavra de Deus fala que nem o louco errará o caminho, não erra o caminho. E Jesus olha para ele, estende a sua mão. Na sinagoga, na igreja, estende a sua mão. Toma uma decisão. Qual é a sua posição? Aquela pobre mulher adúltera. Ela chegou diante dos seus acusadores e chegou diante de Jesus. Eles levaram ela diante de Jesus, a mulher adúltera, querendo que Jesus proferisse uma sentença contra aquela mulher. A lei manda que uma mulher que é pega em adultério, ela seja morta, apedrejada. Jesus olhou para eles, abaixou a cabeça, começou a escrever no chão. E falou para eles assim, olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí aqueles acusadores foram saindo. De repente Jesus olhou e sozinha ela estava ali. E ele olhou para ela e disse assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Saíram. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques
mais. Toma uma posição. Não vive mais uma vida adúltera, de fornicário, de prostituição, de vida dupla. Seja santa. A partir de hoje, a santidade está entrando na sua vida. Nem eu te condeno. Coloque hoje um ponto final na sua vida de pecado. Estenda a sua mão. A humildade acompanha as pessoas, irmãos. Lá no buraco. Lá na cova. E ele estendeu a mão. Ele estendeu a mão. Ele foi restituída sã como a outra. Quando você estende as mãos, ele restitui a sua finança, ele restitui a sua paz dentro de casa. Quando você estende as mãos, você é curado, você é liberto. Eu sei que Jesus está estendendo a mão, você pode levantar, ficar de pé. Saiba como ganhar multidões para Jesus sem deixar de cuidar bem de cada cristão. Conheça a visão do MDA, o modelo de discipulado 1 a 1 em ação. Saiba mais através do site visãomda.com.